Estamos com mais uma pré-aula, agora a lição de número 11 para a classe de jovens. Esta lição ela está para o dia 11 de dezembro de 2022, fazendo parte do quarto trimestre da CPAD Classes de Jovens. O título é A Liderança de Barnabé. O texto principal está em Atos 9, 27, que diz: Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. O resumo da lição diz que Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. Objetivos para esta lição: primeiro, apresentar a pessoa de Barnabé. Segundo, mostrar a liderança de Barnabé e explicar os aspectos práticos dessa liderança. Vamos observar aqui que a liderança de Barnabé, ela se centrou numa liderança conciliadora. Ele se sentia atraído a pessoas que podiam encorajar e foi uma grande referência e uma grande ajuda aos que estavam próximos a ele. As ações desse homem de Deus, chamado Barnabé, foram cruciais para a igreja primitiva, de certa maneira, porque podemos agradecer a ele grande parte das ações conciliatórias do Novo Testamento. Deus o usou de forma especial em seu relacionamento com Paulo, em certo ponto, e com Marcos, em outro, para fazer com que esses dois homens continuassem quando poderiam ter fracassado. Quando Paulo chegou a Jerusalém pela primeira vez depois de sua conversão, os cristãos locais o receberam de maneira relutante, uma atitude bastante compreensível, visto que Paulo tinha sido perseguidor da igreja e agora era novo convertido e alguns não confiavam nessa conversão de Paulo. Eles pensavam que a história da sua conversão era um truque para capturar mais cristãos, mas Barnabé provou estar disposto a arriscar sua vida para se encontrar com Paulo e então convencer os outros de que seu antigo inimigo era agora um crente convertido a Cristo. Muito interessante. Então, o texto bíblico está em Atos capítulo 4, 36 e 37 e Atos 15, 36 a 39. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 15, 36 a 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Professores, professoras, alunos da EBD, classe de jovens, neste domingo nós estaremos estudando uma lição excelente e veremos que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início da história da igreja. Com base nesse fato, nós vamos refletir e estudar a vida, o ministério e as qualidades deste homem que foi um instrumento divino importante para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Que a liderança na atualidade venha seguir o exemplo de Barnabé, trabalhando pela unidade em tempo de divergências. E observamos aqui nessa primeira parte da lição
a gente pode trazer alguns pontos importantíssimos. Primeiro, observar que Barnabé, o seu nome era José, e depois foi designado Barnabé pelos apóstolos. Agora, observe que Barnabé significa pacificador. Os judeus tinham muito interesse em nomes que representavam coisas boas. Observe que muitos nomes foram mudados e isso não foi à toa. José, designado Barnabé pelos apóstolos, significa pacificador ou consolador. Seu nome diz muito sobre sua personalidade e suas contribuições para a Igreja de Cristo foram muito importantes. Ele era natural de Chipre, da tribo de Levi, logo era da família sacerdotal. Não temos muitas informações precisas sobre o que pode ter levado este homem a Jerusalém, embora haja quem defenda que a Igreja de Cristo foi o fator preponderante, importante para a sua decisão. Claro, depois de ter ouvido o Evangelho, por ocasião de suas viagens a Jerusalém e de igual forma para as festas de Pentecostes, isso é o que sabemos da origem dele, da origem de Barnabé, que é o suficiente para a nossa meditação, reflexão, estudo a respeito do seu ministério e do seu modelo de liderança. Nós estamos estudando aqui as lideranças e os seus bons exemplos para a juventude, para os jovens. Então, nesse segundo subtópico, Barnabé foi um homem generoso. Por quê? Porque em Atos 1 e 18 nós encontramos ali esse versículo nos informando assim coisas importantes. Diferente de Judas Iscariotes, que adquiriu um campo com o dinheiro que ganhou por ter traído Jesus, observe aí Atos 1,18, Judas vendeu Jesus e adquiriu um campo. E Barnabé foi diferente. Ele vendeu a sua propriedade e trouxe a quantia e colocou aos pés dos apóstolos. Era um costume ali da igreja primitiva, quem tinha posses, propriedades, eles vendiam e traziam o dinheiro e colocavam ali para a administração pastoral, para que os apóstolos distribuíssem aquelas riquezas entre os irmãos carentes, entre a comunidade que necessitava de mantimento e de assistência. Ele vendeu a sua propriedade e trouxe essa importância e colocou na administração ali da igreja. Ao que tudo indica, a prática de depositar bens aos pés dos apóstolos administradores era algo comum na igreja primitiva. Não era obrigatório. Estes bens, eles eram trazidos para que os apóstolos administrassem com a finalidade de ajudar os necessitados. Sendo assim, ao entregar o que recebeu da venda de sua herdade, Barnabé demonstrou ser alguém generoso e pronto a abençoar aqueles que estavam necessitando. Foi uma prática muito importante no início da igreja para que aquela comunidade se mantivesse ali abastecida. Hoje nós temos os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor e lembrando que nós precisamos ser fiéis nessa prática que é muito salutar na obra do Senhor. A obediência à entrega das ofertas e a devolução dos dízimos. Barnabé era um homem fiel. Por quê? Porque é visto também como um homem que era leal e fiel ao Senhor e também fiel e leal à liderança da igreja em Antioquia. A lealdade é uma qualidade de elevada grandeza para todo servo de Deus e principalmente para aqueles que estão na liderança. Em tempos de tanto egoísmo, de tanto desentendimento
a lealdade é muito importante nos dias de hoje. Não é? Ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa difícil. No entanto, Barnabé foi leal a Paulo e aos líderes da igreja em momentos em que todos temiam a Paulo, né? Os helenistas buscavam matá-lo e a igreja em Jerusalém não queria receber a esse homem, Paulo, novo convertido. Então ele foi leal em tudo. Dá-nos um exemplo muito grande de liderança leal e temente e obediente. Ele também foi leal a João Marcos, mesmo em sua ausência, insistindo com Paulo e defendendo a utilidade, a utilidade desse jovem obreiro, a fim de que pudessem levá-lo com eles em suas viagens missionárias. Atos capítulo 15, versículos 36 a 39. Ali houve um desentendimento porque Paulo ele não queria levar João Marcos devido a João Marcos ter abandonado, né, a obra, mas Barnabé resolveu investir naquele jovem, investir novamente naquele jovem. Então houve aquela contenda, aquela desavença, aquele desentendimento, e cada um foi para o seu lugar, mas Barnabé ele foi leal ao jovem João Marcos e investiu, e futuramente, né, depois nós vemos que Paulo reconheceu novamente a utilidade de João Marcos e disse que queria agora João Marcos com ele. Então valeu a pena a insistência de Barnabé. Na segunda parte, observamos aqui um líder experiente, um líder dedicado, um líder confirmado. Então esses 3 tópicos podemos resumir da seguinte forma. Algumas qualidades que marcam a liderança de homens de Deus como Barnabé, podemos ver a experiência, a dedicação e a perseverança na confirmação daquele ministério. Então, a primeira característica a ser considerada é a sua experiência demonstrada na maneira de conduzir as coisas, como conduziu Paulo para ser introduzido na igreja. Isso foi muito bom. Ele é referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Então, é apresentado como um cristão verdadeiramente convertido, capaz de abrir mão de um bem material para doá-lo em benefício de outros e também de se doar para ajudar alguém no ministério. Isso é muito bom. Assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez também o mesmo com João Marcos. Observe, ele primeiro tinha feito com Paulo, quando Paulo não tinha tanta credibilidade junto à igreja por ser novo convertido e ser antes um perseguidor da igreja. Agora com João Marcos, mesmo João Marcos tendo falhado ali, deixado eles abandonado a obra, agora ele estava investindo também em João Marcos. Paulo naquele instante não entendeu, mas depois ele entendeu. Um líder dedicado, dedicadíssimo. Barnabé foi um homem muito dedicado à obra de Deus e posteriormente ao ministério. A igreja em Antioquia separou a Saulo, né, e a Barnabé para a obra missionária. Barnabé aqui agora é escolhido por Deus, chamado por Deus, escolhido pelo Espírito Santo para compor a obra missionária. Um aspecto importante da dedicação de Barnabé é visto na sua disposição de acompanhar Paulo nas viagens missionárias. Coisa de Deus. Então, ele também foi um líder confirmado por Deus. O texto bíblico informa que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Então Barnabé foi uma escolha divina para que junto com Paulo fossem enviados para a obra missionária, a obra além fronteira, vamos dizer assim. Na última parte da lição,
faremos aqui algumas reflexões acerca dos aspectos práticos dessa liderança de Barnabé. Primeiro, a alegria de Barnabé. Segundo, a mensagem do obreiro Barnabé. E por último, Barnabé é um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Que exemplo para a liderança hoje, jovens. Vocês que estão estudando essa lição, observe como Deus conduziu Barnabé e como Deus quer conduzir a sua vida. A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. Quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. Que alegria no espírito! Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôs a se alegrar com o fato de que os gentios também estavam recebendo, estavam sendo alcançados pela graça divina. Que havia uma barreira ainda entre judeus e gregos, judeus e gentios, mas tal fato é uma clara demonstração de seu caráter cristão e ministerial, pautado em Deus. As barreiras haviam sido quebradas. Os gentios estavam sendo abençoados, estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Deus estava operando maravilhas e Barnabé, como percebeu isso, como um judeu, ele deixou cair aquela barreira e disse: esse Deus que nós servimos é um Deus glorioso, que até os gentios estão recebendo o selo do Espírito Santo e o avivamento. A mensagem de Barnabé, como líder, foi uma mensagem totalmente cheia do poder de Deus e livre de preconceito quanto a preconceito de religião, de raça, de cor, de etnia. Não há um registro detalhado e amplo na Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas existe uma referência de que, além de indicar o conteúdo de sua pregação, confirma o seu compromisso com o Evangelho da verdade, o Evangelho da libertação, o Evangelho do poder. Observe que ele anunciou, ao chegar a Antioquia, em Atos 11, 23, ele exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E que mensagem! Ele advertiu os crentes a permanecerem centrados e firmados no Senhor Jesus. E tudo isso indica que era o alvo de sua mensagem. Barnabé era um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Com base no que estudamos, fica evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança na atualidade, para todos nós, para a nossa juventude que está aí trabalhando na liderança, jovens obreiros, diáconos, presbíteros, professores de classe, líderes de jovens. Há uma liderança vasta, composta de nossa juventude. Então, Barnabé, ele é um líder bem-sucedido e exemplo para todos nós hoje, viu, jovens? Era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Essas qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé. Então, nós queremos agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade que Ele nos deu de estar falando deste homem de Deus chamado Barnabé. José, que foi cognominado Barnabé pelos apóstolos. Agradecemos a Deus pela vida deste homem que deixou um grande exemplo de liderança firme, convicta, leal, obediente, temente, cheia do Espírito Santo. Por isso, teve tanto êxito na missão, juntamente com seu companheiro Paulo, seu companheiro de viagens missionárias, de pregações, de exortação para a igreja, de mensagens para o povo. Deus usou poderosamente a Barnabé e nós somos gratos a Deus por isso. Fica o exemplo aí para todos nós desse homem de Deus que foi um líder por excelência e deixa o seu nome gravado nas páginas da história
e fica agora o legado para nós que estamos batalhando nestes dias. A todos o nosso muito obrigado pela atenção e carinho. Se você não é inscrito, faça sua inscrição e ajude aí colocando seus comentários, coloque suas perguntas e nos ajude a levar mais conteúdos para as nossas classes de jovens da EBD. E se você quiser rever outros assuntos desse trimestre, você pode visitar a playlist e observar lá, desde a lição de número 1 até esta, nós temos na playlist, tá bom? Deus abençoe em Cristo Jesus. Até uma próxima pré-aula, assim se Deus nos permitir. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença, transmitindo esta mensagem, Senhor, aos nossos jovens, às nossas classes de escola bíblica dominical, que o Senhor coloque em nossos corações esse desejo de continuar te servindo e levando, Senhor, essa mensagem de libertação, salvação para todos aqueles que necessitam, Pai. Em nome de Jesus, pedimos a tua bênção e já te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Até uma próxima pré-aula.